Bem-vinda, Elenói, Luciana. Mary, bem-vinda. Boa noite, Mary. Oi, Luciana, bem-vinda. Pelas florestas, pela coragem de mudar. Anjos, bem-vinda. Pela beleza de te amar. Bem-vinda, Laudeci, boa noite. Vamos fazer uma breve leitura preparatória, bem pequenininha, do livro Palavras de Chico Xavier, a lição de número 8, bem pequenininha. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Que Jesus nos envolva e permaneça em nossos corações. Luciana, Mary, anjos, Ele está agradecendo a vocês, viu? Por vocês estarem conosco. Que bom que vocês aqui estão, porque, como eu estava dizendo, é um dia todo de live e vocês não se cansam. Isso é muito, muito bom, muito bom. É uma alegria imensa. E nós vamos, hoje, como todos sabemos, é o nosso momento de contando história. E nós vamos contar, sim. Eu que sou grata ao Lar Abrigo. Que bom, Mary, nós também somos gratas. Saudades, né, Laudeci? Saudades, verdade. Então vamos iniciar, já que fizemos uma breve leitura preparatória falando do dom da mediunidade, e vamos agradecer a Deus com a nossa prece, pedindo a assistência amiga da espiritualidade, a presença do nosso guia espiritual para nos intuir, para que a nossa fala seja esclarecedora, para que as pessoas compreendam e apreendam as lições que a nossa história, a história de vida do irmão Horta, possa trazer para todos nós. Muita paz em seus corações. Terapia e energização, bem-vinda. Vânia Santos, minha querida prima, saudades também de você. Vamos fazer uma breve leitura do Evangelho de Jesus. Do Evangelho de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, o capítulo é o de número 11, a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, somente a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Valéria, bem-vinda. Evanilda, bem-vinda. Que bom que vocês aqui estão para esse momento de Contando História. Nós estamos trazendo histórias do nosso querido irmão Horta, José Silvério da Horta, esse homem que foi padre, que trabalhou na seara do Cristo, que fez uma trajetória de luz, de amparo, de conforto, de auxílio aos irmãos necessitados. Esse que exemplificou, de fato, que fez jus ao nome, ao sacerdócio, aquilo que ele abraçou como sendo a sua vida, como sendo a sua forma de viver.
porque um sacerdote, ele tem uma missão. A missão de amparar, de acolher, de libertar consciências, de auxiliar, de guiar irmãos cegos para que eles não caiam no fosso. Ivone Mendonça, bem-vindo. Meus cachorrinhos resolveram fazer a festa. Deixa eu ver se eles se calam. Porque nós estamos trazendo uma história. Hoje nós falamos pela manhã sobre Francisco, o de Assis, no Evangelho de Eurípides Barçanufo. E Lenói trouxe para nós a indulgência, Edilson trouxe a história do nosso querido Eurípides, no momento em que, através da mediunidade, ele pôde antecipar e trazer informação do fim da Primeira Guerra Mundial, que iria acontecer após 8 meses daquele momento em que ele foi antecipou as informações através dessa mediunidade de premonição. Jack Joy, Jacqueline, Camila e Gina, minha sobrinha, bem-vindas. Então, irmão Horta, ele tinha um carinho muito especial. Rosa Flor, bem-vinda. Ele tinha um carinho muito especial por Francisco. Ele admirava demais o povarelo. Ele queria muito, muito, muito ser igual a Francisco. Como ele admirava aquele homem. Como ele ficava imaginando como Francisco pôde renunciar a tanta riqueza. Como Francisco, que nasceu numa época difícil, entre dois movimentos muito ruins para a época, que foi as cruzadas, a Inquisição. Francisco nasceu naquele contexto histórico. Francisco nasceu em um berço de ouro. E irmão Horta ficava a lembrar de como Francisco foi um homem que soube seguir os passos do Cristo. Renunciou a tudo, abriu mão de tudo quanto a vida material podia lhe ofertar. Teve uma educação ao lado de seu pai, de sua mãe, um comerciante astuto, aprendeu a arte de negociar, mas Francisco jogou tudo para o alto, porque ele tinha uma missão. E enquanto missionário de Deus, ele seguiu os exemplos de Jesus. E então, irmão Horta, certa feita, lia o Evangelho, estava muito empolgado com a leitura do Sermão do Monte, e veio à sua mente uma ideia, segundo ele mesmo relata, um tanto quanto infantil. Pensando em Francisco, lembrando da sua trajetória, Jussiara Vieira, bem-vinda, lembrando da sua trajetória de luz, de quanto Francisco, ele tinha aquele contato com a natureza, ele conseguia ali, ele que era um poeta das estrelas, ele que tinha aquela familiaridade com os pássaros, com as plantas, com os animais de toda espécie, então ele queria muito ser igual a Francisco e tomou uma decisão. Resolveu caminhar, segundo ele foi uma decisão muito infantil, resolveu caminhar e ir até o leito de um rio. Lá ele sentou e começou a pregar para os peixes. Queria fazer igual Francisco fazia e começou a pregar para os peixes. E ele podia perceber no fundo da água cristalina os cardumes que se movimentavam. Mas depois de 2 horas, garganta cansada, irmão Horta, entristecido, percebeu que os peixes não chegavam até ele como faziam com Francisco. Não tinham aquela... não tinha ele aquele magnetismo que atraía os peixes até a margem e os cardumes que saltavam como faziam quando via Francisco. Entristecido, garganta cansada, Catiane, bem-vinda. Garganta cansada, Mônica, bem-vinda. Garganta cansada, resolveu seguir viagem de volta para casa, entristecido. Mas no caminho ele se depara com uma árvore frondosa, cujos galhos estavam repletos de aves, tantas aves quanto as folhas que existiam naquela planta. E naquela árvore, ele ficou feliz com aquela visão e se aproximou da árvore. E a exemplo de Francisco, ergueu os braços em direção aos galhos da árvore e começou a cantar.
E como cantor de Deus, ele entoa uma bela canção, mas os pássaros, ao ouvirem a sua voz, começam a voar assustados. E então o irmão Horta começa a chorar, entristecido. Por que os pássaros foram embora? Por que aqueles cardumes não vieram até ele? Não pulavam como faziam com a presença de Francisco? Não é, Leila, Carla, querida amiga? Bem-vindas vocês que chegaram agora. Então, entristecido, chorando mesmo, o irmão Horta volta para casa e foi tomado de uma melancolia. Sentou-se em seu leito. Não tinha mais fome. Não tinha alegria de viver naquele instante. Se deixou envolver por aquele sentimento de melancolia, de tristeza. E começou a pensar no quanto ele era infeliz e desditoso. E começou fazendo uma prece, dizendo: meu Deus, eu realmente sou um instrumento tão infeliz, porque não estou sabendo educar meus sentimentos. O que eu tenho buscado, eu para nada sirvo. O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu preciso fazer para seguir o exemplo dos santos que tanto admiro, e um deles é Francisco de Assis. Onde estou errando, Senhor? Não sou eu um instrumento dócil nas tuas mãos? Onde está o erro? O que estou precisando fazer para acertar? E pediu perdão a Deus e adormeceu. Acordou no outro dia ainda melancólico, mas os dias se passaram e, certa feita, após alguns dias do ocorrido, o bispo a quem ele se afeiçoou e que também se afeiçoou a ele, manda chamá-lo para aquela conversa, para aquele momento de troca de ideias, e o irmão Horta alegremente foi ao seu encontro. Chegando lá, conversa vai, conversa vem, contando histórias, dando risadas, procurando os dois no entendimento da mensagem de Jesus, encontrar a melhor forma de servir. O irmão Horta resolve contar o ocorrido. Abre seu coração àquele amigo e fala da sua angústia, da sua tristeza, do quanto ele estava ainda abatido por aquele instante em que ele tanto queria viver aquele momento como vivera Francisco. E ele viu, após o seu relato, o bispo se transformou, porque ele começa, naquele instante, a emitir um pensamento que saía da sua boca através de palavras. O bispo se envolveu de tal forma com a história do padre, com a história do irmão Horta, que o irmão Horta viu da sua boca fechada aproximar-se uma boca de luz. E aquela boca de luz, aproximando-se da boca, começa a falar, da boca do bispo começa a falar. E fala para ele: meu irmão, para viver como viveram os santos, igual ao Francisco, é preciso amor. É preciso muito amor. É preciso ser instrumento dócil de Jesus, o Filho de Deus. É preciso seguir o seu exemplo, mas é preciso amor. E uma outra coisa é muito importante nisso tudo: o tempo. O tempo vai te ensinar, através dessa equação, amor multiplicado pelo tempo que virá. E você irá entender que somente servindo, praticando bem a caridade, deixando para trás esses animais, essas aves, esses peixes, que são os sentimentos negativos que carregamos em nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a louca ambição, todos esses sentimentos que ainda carregam em teu coração, que todos nós carregamos. Quando conseguir se desprender de todos eles, quando deixar que o amor seja a tônica da tua vida, viverás como viveram os anjos, os santos, em especial aquele que tanto admira, o Francisco, o pobrezinho de Assis.
E após alguns minutos daquela fala de encorajamento, após sentir dos seus olhos grossas lágrimas caírem, irmão Horta tira do bolso um lenço que ele havia ganhado de uma pessoa que ele amava muito. Ele enxuga aquelas lágrimas e percebe que o bispo também chorava. Choraram copiosamente, mas agora o choro era de alegria, de contentamento, e percebeu que a natureza não dá saltos, que somos espíritos em busca da perfeição relativa, que aqui estamos para o progresso moral, para o aprimoramento da alma. E então, após aquela mensagem de amor, de esperança, de conforto, convidando-o à prática do bem e da caridade, ao desenvolvimento das virtudes no mais íntimo do seu ser, o irmão Horta agora está feliz. Agradece, abraça o amigo dileto, aquele bispo por quem ele se afeiçoou tanto e vice-versa, e vai para casa cantarolando, feliz da vida. Não é, Rosa Fontes? Bem-vinda. Lourdes, querida, parabéns pelo aniversário do Paz e Fraternidade. Vocês são guerreiros. José Costa. Então, aquele homem retorna para casa feliz, cheio de energia boa, contagiado por aquela emoção. E ao chegar em casa, ele pendura aquele lenço em um local onde ele pudesse ver a todo instante e lembrar que é preciso amor. É preciso amar, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir, não é, Elinói? É preciso isso, é preciso entender que Jesus veio nos ensinar a lei de amor, veio nos ensinar que o amor é o mais sublime dos poemas que Deus, o nosso Pai, esse que nós chamamos de Pai, esse que tantos nomes os homens dão para ele, é a força maior. Nós não sabemos o que é Deus. É a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Kardec pergunta. Ele não pergunta quem é Deus, porque ali ele já estaria personificando, humanizando Deus. O que é Deus? Não é o que é Deus, é que é Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou primeira. Então Deus, esse ser supremo, cujo nome as criaturas dão de acordo com a sua crença religiosa, com seu entendimento, mas esse ser que preside a criação, esse ser supremo que é o Criador incriado, que criou as criaturas, é o amor. E somente o amor é capaz de enviar esse que foi o nosso guia modelo, que é o nosso guia modelo, Jesus, para, como diz lá no Livro dos Espíritos, a resposta, qual o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo guia? A resposta é uma única palavra, Jesus. Então esse é o enviado de Deus à Terra para nos ensinar a amar. Gente, muito obrigada. Temos tanto o que aprender, não é, Melri Cantora? Muito o que aprender, muito o que aprender. Mas vamos aprender quando começarmos a conjugar o verbo amar, na verdade, a viver o verbo amar. Que Jesus permaneça em nossos corações. Gratidão a vocês por aqui estarem, após um dia de tantas lives, após nos assistir pela manhã, nos assistir pela tarde e persistirem nos assistindo. Muito obrigada. Contando Histórias está sendo encerrado agora. Gratidão a vocês, não é? Por estar conosco e queremos dizer obrigada, Senhor, por essa noite, por esse dia, pelo cantar dos pássaros, pelo miar desse gatinho, pela nossa faculdade de ver, de ouvir, de falar. Obrigada, Senhor, por tudo. Até mesmo pelas dores, porque sem a dor nós não despertamos. Ainda precisamos da dor.
Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas e das nossas horas, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.